X-Men Equipe Vermelha Lutando pela Paz. O segundo e último volume dessa série do X-Men Equipe Vermelha e a tricentésima, quadragésima primeira HQ que eu estou lendo esse ano. Bem, esse volume aqui ele continua com um muito bom trabalho que foi iniciado no volume anterior e finaliza essa disputa entre o time da Jean Grey e a Cassandra Nova, que busca envenenar o inconsciente coletivo do mundo através das redes sociais, tecnologia e também poderes telepáticos, para criar um sentimento antimutante alimentado pela ignorância propagada pela internet, fake news e aquele sentimento de rivalidade que as redes sociais às vezes conseguem fomentar. Então é uma HQ muito pautada no mundo moderno, nos problemas atuais que a gente vem enfrentando, que envolvem toda a questão da fake news, da alt-right, da forma como minorias são atacadas e verdades são fabricadas para se criar um sentimento extremista em que faça um cidadão comum e muitas vezes um cidadão que não tem um posicionamento tão agressivo, ele se sinta pessoalmente atacado e pessoalmente tenha a sua condição, sinta que sua condição, que sua existência está ameaçada por minorias que não têm absolutamente nada a ver com mazelas que ele possa estar enfrentando, com a forma como a situação econômica dele vem piorando, mas que cria um inimigo para personificar essa ideia de que dessa piora na condição social e que muito relacionada à crise dos imigrantes, por exemplo. E é claro que a HQ se tratando de X-Men, volta tudo isso para a questão dos mutantes que a Cassandra Nova faz com que, novamente utilizando a telepatia, com também a tecnologia, nanorobôs que se infiltram nas pessoas, que geram fake news, que geram perfis fakes que vão compartilhando e criando, massificando e criando todo aquele negócio de compartilhamento massivo e de fazer com que uma coisa que obviamente é em verdade se torne um fato porque da forma como ele foi compartilhado e da forma como ele foi recompartilhado e aceito, se pesquisa, e de toda a problemática das fake news e das dificuldades que o jornalismo profissional tem hoje em dia, faz com que os mutantes sejam vistos como um inimigo e os culpados por a situação que pessoas homo sapiens normais, sem ser o homo sapiens superior, que eu acho que é o homo sapiens superior, que seria o Homo Superior, que seria os X-Men, sendo responsáveis por coisas que eles simplesmente não são, gerando um sentimento de ódio e recriando todo um ciclo vicioso de ódio e que a Jean Grey está disposta a quebrar, como ela mesma diz, para que não exista nós e eles, mas apenas nós. E um sentimento muito progressista e que é bastante atrelado a uma esquerda progressista, embora não seja necessariamente um valor puramente de esquerda, mas mais liberal talvez do que propriamente do espectro de esquerda, mas que hoje em dia está muito mais atrelado à esquerda do que qualquer direita, para fazer com que os mutantes sejam plenamente aceitos no mundo e que eles sejam vistos como cidadãos plenos e pessoas de fato, e não esse inimigo que a Cassandra Nova buscou fabricar. E para isso a Jean Grey busca muito uma forma de que não acaba sendo política, uma forma de política, né? Que é uma forma que chamam de bridging. Existem dois tipos de forma de fazer política, digamos. Ou pelo menos dentro dessa teoria existem dois tipos de forma de fazer política, que seria o bounding e o bridging. O bounding é uma forma de fazer política que reforça laços dentro de uma comunidade e que muitas vezes faz com que essa comunidade se sinta empoderada, se sinta respeitada e sinta sua autoestima crescer, mas que acaba podendo fazer com que ela se segmente de outros grupos que também podem estar lutando suas próprias lutas e que acaba segmentando ela da própria sociedade como um todo,
porque ela acaba se separando para fortalecer os próprios laços. Enquanto que uma política bridging é justamente a de criar os laços e buscar uma identidade universal, de universalizar a luta, de universalizar os problemas. E não é necessariamente melhor ou pior, mas aqui nesse momento é o que a Jean Grey busca, de universalizar a dor mutante, de mostrar que os mutantes e outras pessoas, eles têm problemas semelhantes, de que eles são pessoas semelhantes, de que vivem as mesmas vidas e que ele, não existe essa questão de mutante e pessoa normal, mas que todos fazem parte da mesma comunidade e que devem estar juntos para enfrentar os problemas. Aí, tentou para fazer isso, o autor, que é o Tom Taylor, ele, que inclusive é um personagem que também um personagem fictício, que também é o autor daquela HQ Unescrita, eu acho que era, não, era Tim Taylor, quase. Mas enfim, é, ele busca, por exemplo, para fazer isso, é uma coisa que a Jean Grey faz, não é buscar não ser agressivo, não usar táticas agressivas. Ela usa, tem cenas de luta, cenas de combate, mas ela principalmente busca usar mais distrações, e que o objetivo não é derrotar ou ferir, mas conseguir mudar e convencer o inimigo. E a forma como ela derrota a Cassandra Nova está muito atrelada com essa ideia. E a forma como ela busca a ajuda dos Vingadores para mostrar, ó, nós Vingadores, os maiores heróis da Terra, estamos aqui do lado dos X-Men, que são outcasts, e estamos aqui do lado mostrando nosso apoio. E então tá tudo muito bem, como posso dizer, alinhado com a proposta da HQ, com a visão que a HQ busca trabalhar, com os problemas que a HQ busca endereçar em relação a. Como são problemas reais, são problemas que a gente vive hoje em dia. E assim, eu não diria que essa HQ ela tem as respostas para o que a gente vive. Ela tem uma proposta de uma forma de encarar a questão, de uma forma de encarar o que vivemos, mas ela não é uma forma melhor do que outras. Existem outras respostas que são mais combativas, que são mais até agressivas em relação a esses inimigos que a Cassandra Nova está personificando, e que eu acredito que são igualmente válidas, principalmente agora que temos uma clara ascensão do fascismo, uma clara é, banalização do nazismo e uma atitude mais enérgica, mais combativa e menos política da boa vizinhança, política de abraçar a diferença, de abraçar todos, é igualmente válida nessa situação. Talvez a HQ, como o mundo muda tão rápido, talvez a própria ideia dessa HQ já esteja um pouco desatualizada frente ao que foi surgindo. Ela é de dezembro de 2018 e eu acredito que muito mudou de lá para cá. Já existia uma clara volta do fascismo na época que ela foi lançada, mas isso agora tomou proporções, foi descendo ladeira abaixo agora em dezembro de 2019, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei tanto quanto fica essa situação lá nos Estados Unidos, mas lá talvez eu diria que até está diminuindo em vez de aumentar com esse possível impeachment do Trump, que é uma coisa muito diferente do que se estava no ano passado. Então talvez lá esses segmentos conservadores e xenófobos eles estejam, se antes no ano passado eles estavam empoderados, agora talvez eles estejam perdendo espaço, enquanto aqui no Brasil eles estão cada vez ainda ganhando mais espaço, ainda sentindo essa liberdade de sair com uma suástica, não só uma suástica, mas uma armband, eu esqueci como é o nome em português, que é claramente idêntica ao que a Gestapo usava. Então é uma parada muito bizarra, uma parada muito séria. E eu acho que a resposta que a Jean Grey tem aqui, que é o que eu acho muito legal para essa HQ, que funciona muito bem para ela, se você pega assim o conceito de fake news, o conceito da geração de ódio através da internet e da criação de um inimigo, que foi uma tática muito utilizada, e que é uma tática muito utilizada pelos fascistas, eu acho que funciona muito bem nessa obra.
nessa obra aqui, se você pega essa como uma premissa e a obra buscando trazer uma resposta. Mas eu não sei se hoje em dia ela está tão atualizada em relação à realidade que está sendo construída diariamente, está sendo reconstruída e muitas vezes fabricada, como também estava sendo fabricada nessa obra, nessa HQ do X-Men. Mas, é, apesar de talvez não ser tão atual quanto foi no ano passado, eu não diria que isso é um demérito, porque a gente tem que avaliar a HQ quando ela foi proposta e ainda existe muito dela que é válido e é uma forma muito boa de encarar algumas coisas que a gente ainda vive. No entanto, talvez uma crítica que eu tenha é que a forma como a obra termina, com aparentemente tudo mudando para melhor para os mutantes, com tudo se encaminhando de um jeito, não, agora vamos entrar num período em que mutantes e humanos vão dar as mãos e não vai ter mais preconceito, que é a impressão toda que passa quando você termina de ler essa HQ, que o sonho da Jean Grey se realizou. Eu não senti isso tão bem porque fica parecendo que é mais um universo alternativo do que a própria HQ da Marvel, porque fica parecendo que, sei lá, Jean Grey zerou o preconceito, Jean Grey acabou com o preconceito e agora os mutantes estão tão de boas. E isso não é tão bom para um HQ que faz parte de uma continuidade em que, obviamente, ainda vai haver conflito e que o conflito continua. Então, seria bom se a ideia no final desse volume fosse: não, a gente conquistou um grande passo, mas ainda há muito para ser vencido. E a impressão que eu tive quando li essa HQ, li esse final, é que do tipo, ah não, conseguimos finalmente, vencemos a grande luta, travamos o bom combate, saímos vitoriosos e agora tudo vai se encaminhar bem, e agora tudo está bem. E eu acho que essa não é a questão, porque é tudo muito mais complexo do que isso. Mesmo nas HQs da Marvel, é muito mais complexo do que isso. E se você transporta para a realidade, o que a Jean Grey conquistou também é apenas um mero início, e um início muito baby steps, muito engateando. Eu tô falando muita coisa em inglês, tá? Daqui a pouco eu vou querer levar a sério que eu falei de zoeira para um colega meu que depois desse ano eu vou fazer um livro de como reprogramar a sua mente para ler uma HQ, para ler 365 HQs no ano, na maior Vibe Coach. Mas não é só zoeira, não vou fazer esse livro e também vou evitar estar falando coisa em inglês. Mas é como vou falando as coisas que vêm na minha mente e eu tenho trabalhado muito com tradução, às vezes vem primeiro a palavra em inglês do que a palavra em inglês do que em português. Mas enfim. Então, resumindo, que já me estendi demais, essa HQ é muito boa, ela está pautada na realidade, mas talvez seja um pouco desatualizada. Tem algumas críticas à coisa como ela fala que dá a entender de que o que a Jean Grey faz é o grande final, de que agora tudo vai ficar bem, quando não é verdade, quando ela só fez um início que pode desencaminhar e desencaminhar fudidamente, mas ainda assim foi uma obra muito válida, muito boa, e eu acho que um dos melhores títulos que eu li dos X-Men nos últimos tempos, e eu curti muito a leitura. E foi realmente esse roteirista eu não conheço, realmente não lembro de trabalhos deles, e ele realmente matou a pau aqui, que foi uma HQ bem situada na realidade, bem situada no espírito do que é as HQs dos X-Men, usando personagens muito bons, usando a primeira obra protagonizada pela Jean Grey, que ficou aí mais de uma década morta, e usou personagens também muito legais, muito divertidos, como a Gabi, que é a clone Mirim da X-23, a própria X-23 eu curto bastante, o Kurt, o Noturno, né, que é um personagem muito querido, muito legal, e também o Gambit, que eu curto bastante o Gambit. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo enrolado e extenso pra caralho, mas eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo eu volto com o Erased do volume 9, finalmente terminando esse mangá aí, e cada vez mais perto de terminar o meu desafio. Tá bem apertado o tempo, que eu tô meio atrasado, mas eu tô confiante que eu vou terminar. Faltando uma semana aí, eu vou pegando pesado, eu vou fazendo aí, pagando as coisas que eu fiquei deixando pra trás e vou conseguir terminando e fechando esse ano com chave de ouro, digamos assim, para esse meu desafio. E o ano que vem vai ser um novo desafio, novo de filmes, que eu não sei ainda se eu vou fazer vídeo sobre ele, mas é isso. Mas já falei demais. Fico por aqui e até o próximo vídeo.
Eu tenho que parar de fazer vídeo depois de madrugar, porque tá lutando aqui pra sair as palavras. Mas é a vida, eu faço o que posso. E até a próxima.